Olá, pessoal! Sejam todos super bem-vindos ao EdTalks 2020, um evento organizado pela Fábrica de Cursos com apoio da ABRH-RJ. O EdTalks 2020 foi criado para trazer os temas atuais e mais relevantes sobre EdTech. E o nosso tema de hoje é Transformando o EdTech em Aliado. E, claro, não podia ser diferente. Nós temos um super time de palestrantes e mediadores criando uma experiência gamificada para o EdTalk. Como assim? Você pode testar os seus conhecimentos quantas vezes vocês quiserem e viver a experiência única do Play, que é um game elaborado para o EdTalk. E que tal garantir a sua posição no ranking? Quer conhecer o Play? Dá uma olhadinha aí. Eu serei a mestre de cerimônias de hoje e vou acompanhar vocês ao longo do EdTalks. Estou tão animada que eu nem me apresentei. Gente, meu nome é Renata Naon, eu sou diretora voluntária da BRH-RJ e sou gerente de RH com foco em desenvolvimento, diversidade e direitos humanos numa empresa de energia. Agora vamos conversar com a Renata Franco e a Maísa Rezende, que vão nos apresentar um case incrível do Metrô Rio. Próxima estação, simulador na formação de condutores. A Renata Franco é pedagoga, especializada em gestão de pessoas e tem mais de 18 anos de experiência profissional generalista em RH. Ela tem um foco maior em desenvolvimento organizacional, que é a sua maior paixão, e ela atualmente ocupa a posição de gerente de RH do Metrô Rio. E a Maísa é administradora formada pela Universidade Católica de Brasília, com pós em RH pela FGV, também de Brasília, e MBA executivo em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, em Minas. Ela tem 20 anos de experiência generalista na área de RH também, sendo atualmente diretora voluntária da BRH Rio de Janeiro e diretora de RH, Gestão e Comunicação na Invempar. Gente, um prazer estar com elas duas aqui hoje e tenho que fazer um parênteses para dividir com vocês que nós três fazemos parte do grupo Nova Geração na BRH Rio, que é um grupo formado para networking e discussão de melhores práticas para os estagiários e recém-formados. Então, se vocês tiverem interesse e tiverem esse perfil, o grupo é dedicado com pessoas até 4 anos de experiência em RH. Convido vocês a conhecerem. Mas agora eu vou passar a palavra para elas, que têm esse super case de aplicação de tecnologia com os simuladores para a formação dos condutores do metrô.
Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no EdTalks. E eu queria começar perguntando se vocês já pararam para pensar na responsabilidade de uma pessoa que transporta 2.000 pessoas simultaneamente. Esse é o caso dos condutores de trem do Metrô-Rio. Hoje vamos conhecer como a utilização de simuladores faz a diferença na formação destes profissionais. O metrô, não sei se todos sabem, mas ele conta hoje aproximadamente 2.350 colaboradores, dos quais 260 são condutores, que conduzem aí, né, na nossa cidade, 64 trens em 41 estações. São 58 quilômetros de extensão de trilhos, em trilhos, e mais 22 no que a gente chama de metrô na superfície, em 3 linhas. Essa é uma empresa que faz parte da vida do carioca, né? Assim, muitos utilizam o metrô, eu tenho verdadeira paixão, e eu sou a Maísa Rezende, né? E vou agora conversar com a Renata Franco sobre a utilização dessa tecnologia na formação destes condutores. Bem-vinda, Renata! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Você podia começar contando um pouquinho como está estruturada essa formação? Consigo sim. Então, antes de qualquer coisa, muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco aí dessa nossa experiência, dessa história com vocês. Então, como a Maísa bem falou, a gente faz parte de um negócio, eu, né, como hoje parte aí do RH do Metrô-Rio, faço parte de um negócio que a gente tem muito orgulho, né, que se mistura aí com a nossa vida de carioca. E é um prazer estar aqui compartilhando, então, um pouco desse nosso histórico, desse nosso case com vocês. Como muito bem introduzido aí por ela, né? Então, essa experiência do cliente é um valor para o nosso negócio, esse é o nosso propósito. Então, a partir disso, né, o nosso olhar, quando a gente fala aí da formação dos condutores, né, é dentro do que a gente vai contar aqui um pouquinho, a gente tem também essas mesmas premissas no processo de formação, de estratégia de formação profissional, né? Então, a qualidade, a segurança e a agilidade, eles precisam fazer parte desse movimento também de capacitação. Então, muito sustentado pela história do nosso próprio negócio, acho que vocês devem imaginar o quanto a gente tem de especificidades, né? Então, quando a gente pensa, quem é esse condutor de trem? Onde é que eu consigo um condutor de trem preparado para conduzir da forma como a gente precisa no dia a dia, dentro, né, das características técnico-operacionais que a gente possui. Então, isso é um desafio do ponto de vista de negócio, hoje como RH. Então, a gente teve de fazer um trabalho, né, que é totalmente conduzido dentro de casa. E aí a gente não fala só dos condutores, né, que trazendo como informação adicional, agentes de segurança, os operadores de estação, que são aqueles que fazem o atendimento ali no mezanino, e em destaque aqui no contexto, né, do case, e os condutores, eles são preparados dentro de casa, 100%. Formação 100% conduzida pelo metrô. Então, são instrutores internos, hoje eu tenho um time com 8 instrutores internos, que são simplesmente apaixonados pelo que fazem, construindo uma trajetória dentro do próprio metrô. Então, a partir disso, a partir desse conhecimento que eles agregaram, eles passam aí, né, suas semanas, o seu tempo dedicado a multiplicar esse conhecimento adquirido para os novos colaboradores e para aqueles que se formam como condutores, por exemplo. E como é que a gente chega nessa formação, né? O condutor de trem, especialmente, ele é uma das principais carreiras dentro do metrô. Então, a gente sempre que abre um processo seletivo interno para uma posição como essa, é um processo prioritariamente interno. Então, existe, assim, como processo padrão, todos os pré-requisitos, né, estabelecidos e avançadas todas as etapas de um processo padrão, um processo seletivo de fato. O colaborador ele é deslocado da função que ele exerce atualmente. Então, por exemplo, um movimento muito comum é o agente de segurança para um condutor de trem. Ele é deslocado da função de agente de segurança e passa a se dedicar por 5 meses e meio a aulas sequenciais que fazem com que ele se torne, após esse período, feitas todas as aprovações e avaliações necessárias, um condutor de trem. E ele passa por uma série de conteúdos, né? Então, aqui como exemplos, via permanente, acesso à via, todos os normativos, análise de falhas, zona de manobra, primeiros socorros, né? Então, como a Maísa já falou,
Eles conduzem ali simultaneamente até 2.000 pessoas. Então, é de muita responsabilidade. E junto disso, desde o primeiro momento, desde o início da formação, eles já conseguem, através, né, de um contato com essa realidade prática, experimentar a função, entender o que é viver essa condução, o que é ser um condutor de trem. E aí isso faz com que a gente tenha aí uma maior segurança no exercício, né, dessa atividade e também até uma possibilidade maior de avaliar essa qualidade, a eficácia desse treinamento ao longo da evolução desse processo aí de aprendizagem. Eu imagino que seja nessa hora que entra aí o simulador, né? Porque pensar que a gente está treinando, né, uma pessoa que nunca conduziu trem, como é que seria colocar um trem, né, realmente para que ele na mão de alguém para que ele aprendesse, né? Então, conta pra gente. Exatamente aí. E aí a gente brinca, né, que assim, o simulador é o nosso xodó, né? É aí que ele entra. Esse simulador, ele é utilizado não só na formação desses novos condutores, assim como até no processo de reciclagem desses condutores, que é permanente e recorrente, assim como até em processos seletivos internos, né? Então, o que a gente buscou ao implantar essa tecnologia associada ao processo de educação? Otimizar o processo de aprendizagem, né? Então, a gente consegue colocar dentro de um espaço controlado, trabalhe de forma padrão, esse ambiente que é real. A gente não abre mão de nenhum aspecto de segurança, nem de qualidade, está sempre em conformidade com os processos operacionais, os procedimentos técnicos, né? Então, é uma plataforma híbrida e que permite que esse profissional, desde o início ali, né, da sua formação, tenha contato com esse ambiente de forma virtual. Então, assim, é idêntico a uma cabine. Quando você entra na sala, a gente olha e a gente se vê na cabine do metrô, assim como o cliente conhece, né? É igual a um trem real. Então, essa tecnologia, ela permite que o próprio instrutor esteja acompanhando em tempo real, de forma imediata, aquilo que está sendo executado através de câmeras de monitoramento. Então, isso também faz com que ele consiga praticar e, ao mesmo tempo, ser monitorado. A gente consegue ali também simular situações reais que a gente encontra no dia a dia, né? Que são situações que o condutor vive. Então, por exemplo, o deslocamento do trem, a abertura e o fechamento das portas nas estações, né? Que parecem procedimentos simples, mas não são simples assim. Assim como coisas que fogem à normalidade. Então, assim, quem é cliente do metrô também sabe, né? Então, eventualmente, ali um acesso, né, não autorizado, um cão que acessou a via, uma tempestade, uma neblina, um incêndio, né? Então, que tipo de manobra, o que eu preciso fazer, como eu preciso atuar nessa determinada situação. Tem também a simulação da própria comunicação, né? Então, tem um rádio de comunicação integrado, que aí simula essa comunicação com o centro de controle, que eventualmente é necessário para diretrizes de emergência. Então, ele consegue, através, né, dessa cabine, né, de simulação, fazer também esse contato, simulando essa comunicação com o centro de controle. E da mesma maneira, né, tem também um microfone de comunicação que simula situações de emergência. Então, que eventualmente o próprio condutor, e aí muitos dos clientes também já viveram essa experiência, é quando o condutor faz uma comunicação direta com o próprio cliente, né? Mas eu acho que, assim, a gente começa a falar, eu acho que o falar dá aquela vontade, pelo menos eu fico, né, de entender como é que é e mostrar um pouco para vocês. A gente teve, até antes aí, né, ainda da pandemia, a oportunidade de participar de uma matéria do Balanço Geral, que foi até lá conhecer, entender como funciona, como é esse simulador. E aí eu queria, então, compartilhar com vocês essa matéria, que é super curta, mas eu acho que vai ajudar bastante a demonstrar do que a gente está falando e como é que isso funciona na prática. Vamos lá? Vamos! Transportar milhares de passageiros todos os dias é uma responsabilidade tanto, não é verdade? Até se tornar um condutor do metrô, os maquinistas passam por um rigoroso treinamento. Eu sempre tive vontade de saber como é que é, de verdade, desde criança. Você vai ver agora com a gente, tá muito interessante, olha só. Entrar para um time de profissionais que trabalha a mais de 40 metros abaixo da superfície é o que essa jovem busca no momento. Meu nome é Irma, eu tenho 23 anos e eu vou ser condutora do Metrô Rio, que é uma profissão que traz muita responsabilidade, é um desafio e eu estou bem empenhada em dar o meu melhor.
Mas para conduzir os trens ao longo dos mais de 58 quilômetros da malha metroviária carioca, é preciso passar primeiro por um rigoroso treinamento. São 6 meses de aulas, 8 horas por dia. Os nossos clientes, eles precisam estar sendo conduzidos com segurança, rapidez, pontualidade, responsabilidade de cada um de vocês. E para conhecer melhor essa profissão, é preciso embarcar numa viagem. A primeira viagem dos futuros condutores é feita neste simulador. O formato é idêntico à de uma cabine e o funcionamento igual a de um trem, com vias, sinais e até a reprodução de ambientes externos. A tecnologia do sistema também permite criar situações que fogem da normalidade, para avaliar a reação dos profissionais, que quando formados terão a responsabilidade de transportar quase 900 mil passageiros, todos os dias. Na primeira aula, Robert já teve que enfrentar um desafio. Era preciso fazer o resgate de um cachorro que foi parar nos trilhos. Imediatamente, ele comunicou o fato ao Centro de Controle Operacional. Plataforma de engenheiro Rubens Paiva, via 1, cachorro na via. A circulação dos trens foi interrompida até a retirada do animal. Pelo menos na simulação, tudo saiu como esperado. Muito bacana, né? Eu assim, sou suspeita para falar, eu conheci de perto aí a formação dos condutores e é realmente apaixonante a atuação dos instrutores, quando a gente entra aí no simulador, né? Então, é realmente impressionante o quanto a tecnologia nos ajuda, né, nessa formação, que, como você bem colocou, é muito específica, né? Agora, eu queria que você compartilhasse, assim, a gente pode até imaginar, né, quais são, mas eu queria que você compartilhasse também com o nosso público aqui, quais foram os ganhos, né, que a gente percebeu, que vocês perceberam com a utilização, depois que, eu imagino que, certamente a gente tinha a formação antes do simulador e depois do simulador, né, então, conta aí pra gente um pouquinho, fala um pouquinho sobre os ganhos. Na verdade, assim, um dos principais ganhos, né, antes de trazer talvez uma percepção até em número, né, mais concreto, é o próprio fato de que quando a gente fala desses treinamentos antes de simulador, a gente fala de treinamentos realizados em um período noturno, que precisa ser fora de uma operação comercial, que exigia, inclusive, a disponibilidade de trem, né? Então, hoje a gente consegue fazer esses treinamentos dentro desse ambiente. Então, eu não dependo, né, e acabo não, de alguma maneira, não depreciando o próprio ativo para um processo de capacitação e tendo o mesmo resultado, garantindo a mesma qualidade, né, e tudo aquilo que é necessário praticar e experimentar dentro do processo de formação. Acaba que, em paralelo a isso, né, a gente tem uma redução do consumo de insumos, energia, né, então, de alguma maneira, isso volta também, né, financeiramente. A própria questão dos recursos, porque a gente já tem um processo ali padronizado, estabelecido, conduzido pelo time de instrutores, sem necessidade de alocar novos recursos nesse processo de formação. E aí, assim, de forma concreta, né, quando a gente olha como a nossa formação já foi, o tempo dedicado, né, a carga horária necessária para a formação e prática desse profissional era de 7 meses e meio, e hoje a gente trabalha com 5 meses e meio, então a gente teve uma redução de 26% do tempo de duração dessa formação, e ainda assim, com todas as verificações, avaliações, sondagens necessárias que nos demonstram que o processo não perdeu em nada, muito pelo contrário, ganhou muita qualidade a partir dessas avaliações e verificações que a gente faz. Então, realmente, hoje, viver sem esse simulador não é algo que a gente considere. Bom, então, a gente pode dizer que vocês ganharam em tempo, segurança, né? Padronização, imagino, que aí você consegue ali, né, manter com a utilização do simulador, com a padronização, né, todo o sistema que tem ali por trás, custo e qualidade, né, também. Então, bem bacana. Agora, eu sei também que esse simulador, na verdade, ele atrai outros públicos, né? Assim, além da escola, ele acaba exercendo outros papéis também, não é isso? Conta aí um pouquinho. E eu vou falar, quando a gente brinca que é o nosso xodó, não é só nosso dentro de casa, não.
Mas é muito legal, acho que é até interessante falar sobre isso, né? Porque isso fala muito também do orgulho de pertencimento, né? Do orgulho que a gente tem em fazer parte do metrô e de prestar esse serviço para a sociedade. Então, a gente fala de presenças ilustres e aí que vão de crianças, né? De escolas ali do entorno, então, que querem conhecer, que têm um sonho, e a gente recebe, sim, né? Algumas situações, crianças que já identificam o metrô como quero trabalhar aí, eu quero fazer parte disso. Então, a gente tem um programa específico. Que ficou famoso na internet. Ficou famoso. Pediu uma festa de aniversário. E ganhou. Então, a gente tem um programa, por exemplo, né, que é a Estação Alegria, e que trabalha ali com crianças das escolas, das comunidades do entorno, das linhas 1, 2 e 4, e que eventualmente tem, claro, dentro de um outro período, né, a gente não está vivendo esse momento agora, mas a gente aproxima essas crianças do metrô, e o simulador é o ponto alto desse movimento, em que eles conseguem experimentar, eles se sentem os próprios condutores. Só que isso extrapola, né, então, familiares, então a gente faz esse trabalho, inclusive, dentro do nosso programa de visitas familiares. Parte do nosso roteiro é viver o transporte dentro do trem, mas também de simular o trem, né, a condução desse trem. Então, normalmente é um ponto alto. Mas não só isso, né, a gente acaba sendo muito acessado por empresas de segmentos correlatos, né, empresas que querem estabelecer também ou trabalhar um pouco essa tecnologia dentro do processo de educação, universitários, né, visitas institucionais de maneira geral. Então, a gente é bastante acessado em função disso, e acaba que, até pelo nosso negócio, por todo esse olhar para carioca, né, a gente tem muito prazer em receber e fazer esse movimento, para que as pessoas conheçam mais do bastidor do metrô, né, e falo isso por mim, que hoje eu sou uma apaixonada pelo negócio, e sou apaixonada a cada dia mais, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente entende o quanto é complexo fazer esse sistema girar. E então, assim, já deixo aqui aberto, sei que estamos num período de restrições, né, mas vai ser um baita prazer receber vocês, então fico muito disponível para que vocês conheçam o ambiente, que a gente troque ideia, entre mais detalhes aí do projeto, desde lá a sua implantação em 2014, que é a versão, né, desde que a versão que a gente tem agora rodando. Então, conto aí, né, e fico à disposição para que vocês conheçam de perto e vivam um pouquinho também dessa nossa realidade que a gente brinca que é a nossa cachaça. Ah, que bacana. Tem que esperar esse momento passar realmente, porque o ambiente, ele é... É isso. Bom, Renata, eu queria gostaria muito de agradecer você aí, toda a equipe de educação corporativa do Metrô Rio, né, por compartilhar conosco o case da formação dos condutores. Eu sei que, como você já fez o convite, né, estar lá ou vivenciar o simulador, acho que seria a melhor forma, né, da gente conseguir passar isso para todos vocês aí do público. Mas é impressionante ver a diferença, né, que a tecnologia traz, nos ajuda aí no processo de formação e desenvolvimento, né, dos nossos colaboradores. O metrô foi o tema escolhido para celebrar os 3 aninhos do garoto. Teve decoração, doces, bolo e até uma roupa personalizada. O Pietro sempre gostou de metrô, aí sempre gostou de passear, de ir para a estação. A minha irmã trabalhava na Cidade Nova, então a gente todo dia à noite ia lá encontrar com a minha irmã para ele poder ficar vendo o metrô, né? Eu falei com a minha irmã, vamos fazer um bolo para o Pietro. Vamos fazer de quê? Ela falou, faz do metrô, ele gosta tanto de metrô. Ele ficou bem animado quando viu o tema, né? Ele em casa fica vendo vídeo do metrô, chegando, saindo da plataforma. Vê também de outros estados, né? O metrô de São Paulo ele também vê. A foto da festa foi parar na internet. Em poucas horas, viralizou. Teve mais de 84 mil curtidas. Surpreendeu vocês? Muito, muito. Não esperava isso. Não esperava. Eu falei, um bolinho no cantinho da sala. Foi essa repercussão toda. O sucesso dessa festa foi tão grande que o pequeno Pietro ganhou um presente inusitado. Ele vai visitar agora o Centro Administrativo do Metrô Rio, o segundo maior do país. E essa aventura está prestes a começar. Você está preparado, Pietro? Vamos lá? Pode ser, faz assim, ó. Vamos.
O menino tem um dia de celebridade, é recebido pelos diretores do metrô e ganha um crachá de funcionário mirim. Está convidado a conhecer a nossa operação, nosso centro de controle. Vamos lá? Vai, Diego. Pelos corredores da empresa, ele é assediado. Tira várias fotos, não esconde o sorriso. É hora de conhecer a Central de Controle Operacional. É aqui que ficam os mapas das linhas que indicam os trens em circulação. E o Pietro recebe um boné oficial. É o condutor mais bonito que a gente tem aqui. É verdade. Disparado. O próximo passo é aprender a pilotar o trem. O garoto é levado até o simulador da cabine, onde os condutores recebem as primeiras instruções. Que legal, Pietro. E não para por aí. Os funcionários do metrô organizam uma festa surpresa no anfiteatro. Quando o Pietro chega, a emoção toma conta. Próxima estação, aniversário do Pietro. Desembarque no metrô Rio, que se orgulha, Pietro, de fazer parte da sua vida. Next stop, aniversário do Pietro. Não resisti em trazer essa surpresa aí para você, dessa imagem, né? O quanto o simulador ele ultrapassa a formação, né? Além de agregar absurdamente para a formação dos condutores do Metrô Rio, ele é realmente muito mais do que isso, né? Gente, então, olha, não tenho nem como agradecer, porque eu acabei vindo aqui compartilhar a experiência para ganhar um presente, né? Lembrar desse dia aí do Pietro e toda a mobilização e o quanto a gente vê o nosso trabalho ali, foi incrível, assim, só tenho a agradecer e continuo aqui reforçando que estamos totalmente abertos a receber todo mundo que queira viver um dia como esse também. Então, só agradeço. Foi ótimo lembrar. Bom, nós é que agradecemos, né? Assim, queria agradecer imensamente você, a todo o time aí da Educação Corporativa do Metrô Rio, por compartilhar conosco aí o case da formação dos condutores, né? Eles que facilitam a vida do carioca com segurança e previsibilidade, faça chuva ou faça sol. É isso. Então, é isso aí, assim, muito obrigada mesmo, de coração. Muito bom ouvir vocês, esse case incrível de formação de condutores do metrô. Afinal, a tecnologia é um recurso fundamental, tanto para a formação técnica, mas também para o aumento de retenção de conhecimento. E, nesse caso do metrô, aumenta ainda a segurança das operações, né? Então, lembrando para vocês que a trilha de hoje é Transformando a EdTech em Aliado. Estamos conhecendo cases, ferramentas e recursos que já estão sendo aplicados por várias empresas nos seus projetos de educação corporativa. E no próximo talk, vamos perceber como a aplicação das tecnologias educacionais não precisam ser uma coisa nerd. Vamos perceber mais ainda, né? Porque esse dia está incrível. Então, pode ser leve, divertida e super relevante. E queria lembrar também para vocês não deixarem de acessar o Play, tá com o QR Code aí na telinha. Garanto o lugar de vocês com destaque no ranking. Lembrando que vocês podem jogar quantas vezes vocês quiserem.